Hoje vamos falar sobre testosterona, que é o principal hormônio androgênico produzido por homens e mulheres, sendo que os homens produzem naturalmente 10 vezes mais testosterona que as mulheres. Isso explica porque a gente tem algumas características, como mais massa muscular, força, mais pelos, voz mais grave, características viris, né, que a gente fala. Existe muita bobagem escrita sobre os efeitos colaterais da testosterona. Infelizmente, muitas vezes propagadas até mesmo por profissionais de saúde, como médicos e endocrinologistas. Antes de tudo, você precisa saber que o uso de testosterona em doses suprafisiológicas, acima do que a gente é capaz de produzir naturalmente, não é saudável, embora os riscos sejam muitas vezes até mesmo exagerados por alguns médicos e pesquisadores da área. Assim como alguns picaretas costumam mentir sobre os efeitos colaterais, dizendo que o seu método de modulação hormonal não traz efeitos colaterais como o de outro método. A acne, por exemplo, é um dos efeitos colaterais mais comuns do uso da testosterona, mas assim como a queda de cabelo, a resposta varia de indivíduo para indivíduo, ou seja, individualidade biológica. A ginecomastia também é um efeito adverso comum, mesmo em doses pouco acima dos níveis fisiológicos, é possível ver uma gineco quando se faz a utilização de testo. A maior preocupação em si da testosterona pode ser relacionado ao uso, ao sistema cardiovascular, já que esse hormônio reduz os níveis de HDL, que é o nosso colesterol bom, aumenta o hematócrito e a hemoglobina, deixando o sangue um pouco mais viscoso e grosso propriamente. Embora não seja um problema no curto prazo, a longo prazo esses efeitos podem causar hipertensão e aumentar o risco de trombose e acidente vascular cerebral. É importante deixar claro também que isso é um problema para quem faz uso contínuo, e abusivo de testosterona no longo prazo, em questão de anos, principalmente sem o controle de exames e o acompanhamento profissional. O uso da testosterona também pode levar à infertilidade temporária, devido à inibição do nosso eixo, o eixo HPT, que faz isso acontecer. Esse é um efeito reversível, após a interrupção do uso, por exemplo, assim como a maioria dos colaterais. A testosterona parece também afetar negativamente nosso sistema renal e hepático, nossos rins e fígados. Além de alguns efeitos negativos sobre o sistema cardiovascular, eu considero que os maiores problemas com o uso da testosterona ocorrem após a interrupção do uso, onde o estado hipogonático, da supressão, o indivíduo não tem mais testo produzido naturalmente, que é temporário, leva à queda da libido, queda da motivação e poderia também aumentar o risco da depressão e suicídio em alguns indivíduos com uma predisposição, além de aumentar o risco da dependência psicológica dos resultados, o que faz com que muitos indivíduos, ou melhor, muitos usuários usem continuamente e façam ciclos com muita frequência, fazendo com que sua saúde seja muito danificada. Tá vendo essa canequinha do... Você já tomou seu café hoje? Pois é, já da TV? Logo mais vai estar para a venda. Mas enfim, vamos falar de doses, que é o que realmente todo mundo quer saber. Vamos falar da TRT primeiramente. TRT, terapia de reposição de testosterona, que é muito comum você ver indivíduos acima de 30, 35, 40 anos fazendo, porque a partir dessa idade a gente tem uma queda muito brusca na nossa produção natural de testosterona. Então é muito comum você ver alguns casos de alguns indivíduos, alguns senhores de idade, já tendo uma diminuição na qualidade do sono, diminuição na libido, até mesmo diminuição, da vontade de viver, da disposição. Porque libido em si não é só vontade, a ânsia do sexo em si, mas também é uma questão de você ter um foco, uma disposição de viver, como eu disse antes. Mas enfim, a TRT vai de doses de 100 a 150 miligramas de testosterona, seja dura, seja propionato, seja enantato. O éster em si não vai influenciar tanto. O que vai influenciar mesmo é a quantidade, a dose. É muito comum você ver em laboratórios e na clínica mesmo, propriamente, um médico usando, geralmente, dura, Mas você pode fazer também de forma underground, vamos dizer assim, comprando de alguns laboratórios. Eu uso, por exemplo, da Landerlan, não sou patrocinado ainda, mas enfim, eu uso da Landerlan, o enantato, por exemplo. Não faço TRT, estou falando que eu uso enantato de testosterona. Mas enfim, já acima disso, a gente vai considerar, já tomou seu café? Doses suprafisiológicas, ou seja, acima de 150 miligramas de qualquer testosterona, seja propionato, acetato, enantato, a gente vai considerar uma dose suprafisiológica, acima do que a gente produz naturalmente. Então você vai estar correndo o risco de você ter
um aumento em si do sua libido, uma propensão a ter uma certa calvície, igual eu tenho, né? Eu tenho uma predisposição genética a já ter calvície. Então você vai estar mais predisposto a ter alguns colaterais também. Mas enfim, então de doses de 200 a 500 miligramas eu considero low doses, que é doses que você vê atletas amadores e até mesmo atletas de alto rendimento, de atletas profissionais, utilizando. Mais do que isso, eu já considero doses, cara, um abuso, tá ligado? Um certo abuso. Mais do que 500 miligramas de texto, você já tem uma chance absurda de ter gineco, de você ter uma conversão e uma aromatização muito maior do que você quer ter, né? E vai ser contraprodutivo. Então, entre 200 e 500 miligramas eu já acho um certo abuso. Eu acho que não tem necessidade de utilizar. Já outros fármacos é outra história, e é papo para outro vídeo. Mas trazendo aqui a questão da testosterona, acredito que essa é uma dosagem muito coerente de fazer a utilização e é um melhor custo-benefício, até 500 miligramas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e bora trocar de ideia.